Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 377. Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei, observando-se o procedimento descrito no artigo 144 e seguinte do Código de Processo Civil e neste regimento. Parágrafo primeiro. Simples despacho de ordenação processual ou de colheita de prova, em primeira instância, não determina o impedimento do desembargador que o tenha praticado quando deva oficiar do tribunal no mesmo processo e em seus incidentes. Parágrafo 2º. Na ação rescisória, não estão impedidos os desembargadores que tenham participado do julgamento rescindente, salvo para as funções de relator. Parágrafo 3º. Na revisão criminal, não poderá oficiar como relator o desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original e no ocorrendo um impedimento em relação ao revisor e aos vogais. Artigo 378. Sendo a suspeição ou impedimento do relator ou revisor, será declarado por despacho nos autos se do relator irá o processo ao presidente para nova distribuição e se do revisor o processo passará ao desembargador, que se lhe seguir na ordem de antiguidade. Parágrafo único. Nos demais casos, o desembargador declarará o seu impedimento verbalmente, registrando-se na ata a declaração. Artigo 379. A arguição de suspeição do relator poderá ser suscitada até 15 dias após a distribuição, quando fundada em motivo pré-existente. Em caso de motivo superveniente, o mesmo prazo será contado do fato que ocasionou a suspeição, a do revisor em iguais prazos após a conclusão e a dos demais desembargadores até o início do julgamento. Artigo 380. A suspeição deverá ser deduzida em petição assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, com a indicação dos fatos que a motivaram, acompanhada de prova documental e rol de testemunhas se houver. Artigo 381. Se o averbado de suspeito acolher a arguição, em sendo relator, determinará o envio dos autos ao presidente para nova distribuição. Se tratar do revisor, os autos serão encaminhados ao desembargador, que se lhe seguir na ordem de antiguidade, e se for outro desembargador, este consignará em ata o reconhecimento. Parágrafo único. Não aceitando a suspeição, o desembargador continuará vinculado ao processo, suspendendo-se o curso do feito até a solução do incidente, que será autuado em apartado. Artigo 382. Autuada e distribuída a petição e se reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o relator mandará ouvir o desembargador recusado no prazo de 10 dias, após o que, com ou sem resposta, ordenará o processo colhendo as provas. Para primeiro, se a suspeição fosse de manifesta improcedência ou por qualquer motivo incabível, o relator a rejeitará liminarmente. Decisão de que caberá agravo regimental para o órgão competente para o julgamento da suspeição. Parágrafo 2º. O excepto somente se manifestará no incidente se ultrapassada a fase a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A afirmação de suspeição pelo arguido, ainda que por outro fundamento, põe fim ao incidente. Artigo 383. Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o relator colocará o incidente em mesa na primeira sessão, quando se procederá ao julgamento em sessão reservada, sem a presença do desembargador recusado. Parágrafo único. Competirá à sessão única o julgamento do incidente, a menos que o mesmo haja sido suscitado em processo da competência do pleno, caso em que a este competirá o julgamento. Artigo 384. Reconhecida a procedência da suspeição, haver-se-á por nulo o que tiver sido processado perante o desembargador recusado, após o fato que ocasionou a suspeição. Parágrafo 1º. Não reconhecida a suspeição, o arguente será condenado ao pagamento das custas, que se elevarão ao 3 dobro,
se não for legítima a causa da arguição. Parágrafo 2º. Será ilegítima a suspeição quando o arguente a tiver provocado ou depois de manifestada a causa, praticar qualquer ato que importe, ainda que implicitamente, a aceitação do desembargador recusado.